Gratidão pela presença. Muito boa noite a cada um de vocês, um prazer enorme ver todos vocês por aqui. A gente desde já agradece quem puder ficar com a câmera aberta para a gente poder interagir, se comunicar é sempre muito melhor. Mas quem não puder também está tudo certo, a gente sabe, né, que à noite e tal, fica mais à vontade em casa, não quer abrir a câmera também, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, desde já a gente agradece a presença de cada um de vocês e hoje a gente tem a presença mais do que ilustre aqui da Érica Schneider, que deu o prazer de ser nossa aluna, né? Nossa aluna também, mas a Érica é escritora também, para nossa honra aqui, né? A Érica é escritora, já escreveu 4 livros, tem 4 filhos, né, Érica? 4 filhos, tem todos eles falando sobre gestão, pessoa fantástica, então a gente tem certeza que hoje vai ser uma live memorável, vai ser muito bacana aqui para todos nós. Então, desde já, Érica, nossa imensa gratidão. Por gentileza, se apresenta para o pessoal. Boa noite. Edu, Boa noite. André, boa noite. Boa noite, gratidão, hein? Eu que agradeço muito, estou meio nervosa, sim, né? Embora eu seja uma pessoa bem falante, de repente, assim, um monte de gente importante na tela, a gente fica um pouco encabulado, né? Mas eu agradecemos a presença de todos em uma quinta-feira, véspera de feriado, né? Embora esses feriados estejam meio atrapalhados, né? A gente não sabe mais quando é Páscoa, Carnaval, Natal, Nossa Senhora, né? A gente não sabe mais direito, né? Eu nem lembrei mais que era feriado amanhã. Eu falei, gente, peraí, né? Feriado a semana inteira, será que daqui a pouco é São João, São Pedro, Santo Antônio? Aí já emenda na Proclamação da República, mas beleza, né? Daqui a pouco põe a guirlanda na porta. Então, tá meio bagunçado, né? Papai Noel. Mas, enfim, todos seguros em casa, então espero que vocês todos estejam bem. Aí, como o André falou, de fato, eu sou escritora também, né? Não é a minha ocupação principal, eu escrevo por hobby, na verdade. Eu sou parte da Academia Europeia da Alta Gestão, e entre o ano passado e esse ano, nós editamos 4 livros, 2 deles digitais, porque aí veio o distanciamento, né? Então a gente optou pelas publicações digitais, temos 2 obras físicas, são todas sobre liderança, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no LinkedIn, depois estão lá, tá? Eu não sou engenheiro, sou uma engenheira frustrada, gente, eu queria ter feito engenharia, mas segui outros caminhos, e aí Deus me abençoou com o meu filho querendo ser engenheiro, então eu tenho um único filho, ele se chama Pedro, e ele está quase se graduando já em engenharia aeroespacial lá nos Estados Unidos. Então, meu único filho mora a 8.000 quilômetros de mim. Eu sou publicitária. Muitos anos da minha trajetória foram dedicados ao marketing de produtos, né? Porque aí vieram as especializações e eu, em vez de ir para o caminho da propaganda, fui para marketing e me dediquei a marketing de produtos durante muitos anos. E, assim, sempre com equipes grandes, muito unidas, muito preparadas, né? Eram pessoas muito preparadas, porque umas preparavam as outras, né? Elas praticavam a polinização cruzada. Eu sou fã de Leonardo da Vinci e também procuro praticar. Então, parto do princípio que o conhecimento ele pode dar origem a muitos outros, como na polinização, como na natureza, né? E como somos parte dela, também podemos praticar essa polinização. Então, um conhecimento vai te trazendo outros conhecimentos, então, de modo que a gente não sai do zero. E onde que eu conheci o André e o Edu? No LinkedIn. Me encantei pela Winners Alliance, meu primeiro contato foi com o Edu, foi mais ou menos 1 ano, e aí eu fiquei namorando, até a hora que eu falei assim, bom, olhando para as minhas prioridades, chegou a vez, eu quero fazer algo digno, que esteja à altura dos meninos, e sempre, assim, sei lá, desde jovem eu intuía Lean, e até a hora que eu entrei na estrada e me tornei uma discípula e praticante. E aí, pela Winners Alliance, já estou com os meninos faz quase 1 ano, muito contente, aprendo muito, realmente muito, tanto com eles quanto com os alunos. Me fascina tudo que eles transmitem e como eles transmitem, mais do que o que é o porquê, é o propósito dessas pessoas e o propósito que une as pessoas em torno deles, né? Então, eu acho que se eu
puder definir uma palavra, em uma palavra, o que eu sinto por estar próxima a essas duas pessoas tão iluminadas, e de vocês também, é gratidão. A gratidão é toda nossa, Érica, a gratidão é toda nossa, valeu. Edu, vai lá, Já senhor estou Yoshida. emocionado, não consigo nem começar a falar. Já deixou o Yoshida emocionado aí. Vai lá, Yoshida. Respira Gratidão, e fala, Érica. vai. Bom, gratidão, Érica, pela presença, por entender o nosso propósito, estar apoiando o nosso propósito, ter o mesmo propósito. Entendo que quem está se aproximando da gente tem ou terá, né? E você falou de polinização cruzada e a nossa vida, né? Como eu uso uma expressão diferente, que nós brilhamos o tempo todo. Brilhar é acumular, transmitir conhecimento e valores, e ao mesmo tempo que eu estou captando também. Mas esse trabalho de captar e transmitir, o importante é captar o máximo e transmitir o máximo, deixar o máximo para a próxima geração, né? Então, gratidão por estar apoiando o nosso trabalho. E o que nós estamos transmitindo praticamente é a nossa experiência de vida, né? Tem o nome Lean, porque o Lean está relacionado com eficiência, etc. O mundo precisa disso, mas o nosso pensamento é ajudar as pessoas a se desenvolverem e as empresas se desenvolvam, que as empresas também se desenvolvam, né? E com isso, né, a vida fica melhor, tem mais prosperidade, etc. E faz sentido todo o sofrimento que a gente tem durante a nossa vida no processo de acumular aprendizado, viver, aprender, fazer muita besteira, né? E a hora que a gente amadurece um pouco, tem que começar a transmitir, porque senão vira uma conta negativa, né? E transmitir quanto mais cedo, melhor, porque daí o pessoal tem chance de errar menos e desperdiçar menos a vida, né? Então, esse é o nosso propósito, né? Gratidão por estar nos ajudando, Eric. Gratidão a todos que nos acompanham também. Nossa, gratidão, muito bem. Gratidão, Yoshida. Então, bom, para quem não me conhece, sou André Borgomoni, né? Trabalhei aí por 14 anos na Toyota. E nos últimos 3 anos, né? Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 3 anos eu me dediquei à parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. E isso me fez reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos, né? E Gratidão, juntos a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, a organização e inteligência emocional, para dar essa base bem sólida para as empresas poderem dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e melhoria de produtividade. Então, eu vou dividir a tela com vocês para a gente ir aqui no nosso assunto. Rapidinho, como é de costume. Hoje o nosso tema, né, é a agilidade no desenvolvimento, com a Érica Schneider, Érica Ferrari Schneider, que trabalha no grupo GFT, que com o desenvolvimento, né, de negócio, numa área de desenvolvimento de negócio, mas apesar dela falar que é hobby, né, o grande negócio dela é escrever, né, já tem 4 obras aí, como eu já falei isso para ela, né, se a gente costuma falar em ppm no mundo automobilístico, né, parte por milhão, quando dá algum defeito é parte por milhão, ela está no ppm ou além disso, né? Se for falar no mundo inteiro, quem são as pessoas que já escreveram mais que 4 livros, né? Então, aí, né, nos enche de orgulho. É isso aí. Então, vamos lá. Nós somos hoje o Winners Alliance, mas que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações como essa que eu fiz em mim, como que eu ajudei ao Yoshida a fazer com ele, né? Deixando de ser aquela pessoa tímida, introspectiva, que tinha medo de fazer tudo, de colocar a cara na internet, de ser criticado. Vou ser criticado, então não posso, né, fazer nada, certo, seu Yoshida? O que eu vou fazer não vai ser tão perfeito, e tinha um monte de crenças limitantes, e a vida estava bem difícil por causa disso. Eu carregava toneladas de correntes. Gratidão por me ajudar. O André ainda transformou o Yoshida em um ator, porque nos cursos eles ainda fazem ali umas cenas e o Eduardo, ele é um ator de primeira. A Rede Globo contrataria facilmente, viu? Ah, que legal. Olha o spoiler. Mas esses são os nossos treinamentos. Nossos treinamentos são assim, sempre interativo, gostoso de ver. E aí algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E indo no nosso tema aqui, né, hoje em dia a gente sabe muito bem, né, que
que com a velocidade das informações, as mudanças estão cada vez mais e mais rápidas, né? O mundo está se transformando aí a cada segundo, coisas que aconteciam em séculos, hoje acontecem em alguns dias, né? Com mudanças tão transformadoras no mundo inteiro. Hoje é muito rápido, muito ágil a gente enxergar grandes mudanças no mundo, né? Se a gente for ver aí, outro dia eu estava vendo um documentário sobre o homem na Lua, né? A quantidade de bytes que tinha foram utilizadas para colocar o homem na Lua, hoje numa calculadorazinha daquela chinesa que você compra no camelô, tem mais capacidade de armazenamento do que eles tinham lá, e mesmo assim a gente pôs o homem na Lua, né? Coisas fantásticas, né? Só uma subtração, praticamente, né? É exatamente isso. E aí, cada vez mais, o que acontece, né? Cada vez mais parece que o tempo é um inimigo, que tudo parece que é feito, que tem que ser tudo para ontem, né? Que a gente chega a estar perdendo o controle de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e a gente fica ali naquela luta, achando que o dia tinha que ter 48 horas, ou parecendo que o dia, a cada vez mais, o dia está mais curto, né? Que as coisas não dá mais tempo para fazer absolutamente nada, né? Só que o que tem que acontecer, né? Para acabar com esse negócio? A gente nunca pode perder a nossa grande referência, né? A nossa referência a gente não pode perder. E entender que fazer bem feito e uma única vez é sempre muito mais rápido, muito mais barato, muito melhor, evita retrabalho, evita hora extra, evita estresse, evita briga com um colega de trabalho, evita um monte de coisa. Então, focar, fazer bem feito uma vez só, muitas vezes, ou vou falar sempre, é muito melhor, muito mais rápido do que sair fazendo tudo correndo e fazer retrabalho, certo? E aí, o que a gente fala, né? A gente não tem o nosso lá, planejar, fazer, checar e agir, né? O famoso PDCA, que aí a gente tem que achar o equilíbrio dessa história, né? Porque o PDCA antigamente, não hoje, né? Mas o PDCA antigamente era aquele plan check do action, né? Ficava planejando. Se a gente fizer isso hoje, na hora que termina o planejamento, tem que refazer o planejamento, porque o cenário inteiro mudou. Então, não dá para fazer mais aquele PDCA, né, com todo o planejamento do mundo. Tem que ser um planejamento mais ágil, mais assertivo. E isso a gente faz como? Faz fazendo, não tem jeito. Tem que praticar, tem que entender como é que funciona a parte do planejamento, tem que praticar, tem que botar em ação para poder fazer, né? E também não precisa esperar as perfeições, né? Os perfeccionistas de plantão aí, pelo amor de Deus, né? Já fui um deles também. Já foi um deles. Nada é perfeito que não possa ser melhorado, né? Aliás, a gente está falando aqui de melhoria contínua. Essa melhoria contínua é óbvio que dá para ser um pouco melhor. Então, não tem que ficar planejando para chegar na perfeição, que isso nunca vai acontecer. Então, chegar nesse balanço do mais rápido, né? Mais rápido e também planejado, é o ideal, é aonde a gente vai ter a verdadeira agilidade. E aí sim temos a agilidade do desenvolvimento, caminho certo para o sucesso. É isso que é o nosso tema de hoje, é assim que a gente entende. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live. Coloca aqui no chat para a gente, coloca aqui que eu vou estar junto com vocês no chat, e aí a gente já vai interagindo, e a live sempre fica melhor quando tem essa interação, quando a gente troca essa informação, que é sempre bacana. Então coloca aqui para mim no chat que eu vou estar junto com vocês. E eu já vou aproveitar e lembrar que no dia 10, sem ser esse sábado agora, amanhã, né, depois de amanhã, semana que vem, no próximo sábado, né? No próximo sábado a gente vai estar com o nosso workshop em gestão em linha emocional, totalmente gratuito e com certificado para vocês que participarem. E eu vou estar ali naquela bancada ali atrás do Yoshida ali, fazendo quatro dinâmicas junto com vocês. 2 essencialmente emocionais e 2 técnicas misturando a parte emocional, que é um gostinho aí, que é um deleite aí de como que funciona o nosso treinamento, que é que a gente vai estar lançando aí para vocês, para aqueles que estiverem realmente engajados e quiserem mesmo dar um verdadeiro salto de melhoria de eficiência na vida,
tanto profissional quanto na vida pessoal, vocês vão estar tendo a oportunidade de estar junto com a gente aí fazendo esse nosso treinamento, que é o treinamento que a Érica fez junto com a gente de gestão em linha emocional, e está aqui para comprovar que é bem legal. Então, eu vou estar mais para fazer esse workshop junto com a gente, tem que fazer inscrição, e eu vou colocar aqui no chat junto para vocês, vou colocar o link para vocês fazerem a inscrição. Quem ainda não fez, eu sei que boa parte do pessoal aqui já fez, mas quem ainda não fez, entra no link, faz a inscrição, e a gente vai estar junto aqui conversando no chat. Enquanto isso, vocês colocam as perguntas aqui, e eu trago para o Yoshida e para a Érica para a gente poder fazer esse bate-papo bem interativo junto com vocês, certo? Então, Yoshida, a palavra está contigo, vai lá. Gratidão, André, gratidão, Érica, gratidão a todos que estão aqui na live hoje. Bom, precisamos de velocidade, isso é uma pressão forte. E a tecnologia nos ajudou a ser mais rápidos, mas a necessidade de rapidez está cada vez pressionando a gente, causando sofrimento. E qual que é a minha leitura de um dos motivos do sofrimento? A novidade, a tecnologia está dizendo assim, o velho não é bom, né? Pelo menos é a leitura da maioria das pessoas. As coisas antigas não são boas, o que é bom é só as novidades, as modernidades. Eu queria trazer a discussão para o seguinte: eu preciso da tecnologia para acelerar as coisas fundamentais que já existiam, né? E fazer o fundamental bem feito, na sequência certa, usando as ferramentas, potencializa o resultado. Mas o que a gente assiste no dia a dia é, por exemplo, esquece do P, que é um fundamento, né, planejamento, e sai fazendo feito maluco. Ou não define direito qual é a necessidade e sai fazendo, né? Então, a gente acaba na ansiedade de fazer mais, entregar mais, porque o mundo está pedindo, a volatilidade está pedindo, então não precisa mais fazer o fundamento. Daí que começa a dor de cabeça, começa o sofrimento, né? Acho que é bem por aí que você que já está vivendo bastante tempo, desde o marketing, agora o Lean, né, Érica? Vive, né, o pessoal jovem, ansioso por sair fazendo feito louco, né? E nós, um pouco mais maduros, tentando mostrar um caminho mais ordenado, né? A gente tem que conseguir, né, chamar a atenção do pessoal, né? E até nós, assim, que eu mesmo, trabalhando na Toyota, Grupo Toyota, né, quase 30 anos de experiência, né, já 30 anos de experiência com Lean, demorei muito vivendo dentro da Toyota para conectar tudo, né? Então, como é que a gente faz hoje para conectar tudo e criar um norte bom, né, uma imagem boa, uma referência boa, para o pessoal poder, né, usar a tecnologia para acelerar isso, né? Acho que é bem legal fazer essa discussão, né, Érica? Nas empresas, a gente tem estudos que apontam que hoje a amplitude etária nas empresas, ela chega a 5 gerações. E veja, eu já não sou da primeira, não tenho vergonha nenhuma de falar a idade, muito pelo contrário, cada vez que eu sopro velhinhas, eu agradeço a Deus, né? E eu já vou apagar a 49ª esse ano, gente. Então, assim, eu já vejo a faixa lá do meio século chegando, e eu falo, cara, tô chegando, que delícia! E eu tenho colegas que são da geração anterior, né? E, de outro lado, eu tenho colegas que são mais jovens que o meu filho, que vai fazer 22. Então, veja, quando você tem essa amplitude aí, esse range tão aberto, você tem também, não só são gerações diferentes, mas são estruturas de pensamentos diferentes, porque a minha estrutura de pensamento, ela foi formada de acordo com os pilares da Revolução Industrial, que era a minha última referência, né? Quando eu fui alfabetizada, e até quando eu era jovem, eu nunca tinha visto um computador. Eu fui ver um computador quando eu tinha já 21 anos, quando eu estava me formando na faculdade, né? E eu lembro até que tinha uma sala proibida. Eu fiz a SPM, né? Tinha uma sala lá na SPM que tinha um computador. Então, era como se fosse assim o parque dos dinossauros. Todo mundo queria entrar, né? E eu mesma só fui ver depois que eu peguei o meu canudo. Então, para mim, aquele mundo de informática, né? A gente chamava de informática, era um mundo um pouco distante. E hoje, veja, eu trabalho em uma empresa de tecnologia, né? Eu trabalho na GFT, que é uma consultoria de transformação ágil, basicamente, transformação digital.
E veja que ganhou velocidade, uma velocidade que até então a gente estava lá num compasso, né? Se fosse um metrônomo, estava lá no andata, né? E aí a gente foi para Allegro, né? Então, assim, a gente estava em progressão aritmética, aí veio geométrica, né? Isso aumenta o caos também, né, Érica? Aumenta o caos também, exato. E aí eu faço algumas reflexões, né, até um pouco filosófico, eu gosto bastante de filosofia, de sociologia, antropologia, né? Eu falo assim, cara, isso é tudo muito mágico, né? Porque eu nunca imaginei que eu enveredaria a minha trajetória para agilidade. Por quê? Eu era aquela GPzona, né? Waterfall, e a empresa na qual eu trabalhei 15 anos na última empresa, 14 anos e 4 meses, para ser mais precisa. Eu falo que a gente tinha um waterfall jabuticaba, porque jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, né? E a gente tinha esse waterfall jabuticaba porque ele foi feito para a empresa, então ele era totalmente tailor-made. Então era no Excel, não tinha project, não tinha nenhuma ferramenta, né? Então a gente lançava a mão do que tinha e era bem Kanban, né? Começa com o que você tem. Então você começa e às vezes você não tem ferramentas, você tem as suas crenças, né? Então eu acredito que isso vai dar certo partindo do pressuposto que as pessoas não são bloqueadores naturais. Eu parto do pressuposto que esse ferramental que eu tenho hoje é tão suficiente quanto foram 2 pedras quando se fez o primeiro fogo, né? Claro que assim, a gente não pode ser sumério. Putz, Érica, então tá, eu vou começar então com uma folha de papel para desenhar um projeto. Hoje a gente tem um ferramental muito mais amplo e muito mais acessível. Mas, enfim, e na época não. Como se isso fosse muito distante, né? Eu deixei essa empresa em 2019. Mas quando eu comecei a olhar para a agilidade como uma possibilidade, e eu já era adepta do Lean há algum tempo, eu falei, eu vou pesquisar melhor de onde vem isso. E aí veio um encantamento, gente do céu, quando eu descobri assim o berço da agilidade, que ela veio do Lean, que o Lean foi a grande inspiração, foi a chama que acendeu o que a gente hoje chama de agilidade, mas na verdade a agilidade ela é um guarda-chuva de possibilidades, né? É que ganhou esse termo agilidade porque é fácil falar, porque é gostoso, porque é musical, né? Ouvir é uma palavra que é acessível a todo mundo, né? Faz parte do nosso vocabulário. Você põe na internet, aparece lá. O primeiro resultado já é do mundo de projetos, tal. Mas hoje a gente consegue trazer o Lean ágil para a nossa realidade, de modo que, de alguma maneira, todos nós aqui somos alcançados, inevitavelmente, por Lean e pela agilidade, mesmo não sabendo. Vou dar um exemplo para vocês. Meninos, se eu estiver falando muito, assim, sem pausa e não estiver dando oportunidade para as pessoas, eu só vou levar mais 2 minutos, mas vocês podem puxar minha orelha, tá? Vejam, eu não posso mostrar o banco, né? Mas esse daqui é um welcome kit de um banco, tá? Vejam que bonitinho isso. Tem tudo que a gente precisa aqui. Tudo. Isso não é um MVP, isso é um welcome kit real. Eu não sei quanto tempo as pessoas do banco e também da GFT, porque este banco é cliente da empresa na qual eu trabalho, inclusive eu trabalho para esse banco, eles conseguiram revolucionar de tal maneira o universo de fintechs, juntando com o universo de bancos tradicionais, que numa combinação de linha ágil, eles trazem este grau de simplicidade inspirados na Apple para um correntista. Eu levei 38 segundos para abrir a conta corrente. 38 segundos. Porque eles descarregam tudo que é desperdício. Então, olha-se para os desperdícios do Lean, né? E a Flow Unit indo lá bonitinha. Né? E você tem o melhor do Lean, o melhor da agilidade, trazendo sucesso para o cliente. Cara, isso é muito mágico, é muito mágico. E feito por velhinhas como eu, senhorinhas como eu, e jovens de 19, 20 anos. É muito mágico você ter esse tecido aí de gerações trabalhando em torno desse propósito, né? Muito Entendi. bacana, muito legal mesmo isso. A gente tem que entender.
as diferenças, né, do que era no passado lá, você ir a uma agência bancária, abrir uma conta, provavelmente tinha que levar documentação, demorava alguns dias para análise da documentação e não sei mais o que, e piriri, pororó, até abrir a conta, e agora, né, em 30 e poucos segundos já abre, e aí todos os outros bancos começam a correr atrás disso, né? Você vê lá bancos extremamente tradicionais falando, olha, agora você não precisa mais ir, pelo app você abre uma conta, abra a sua conta pelo app, não precisa falar com ninguém, né? Abra a sua conta pelo app, justamente porque a concorrência vem comendo, vem andando mais rápido, e se não correr, a coisa vai assim mesmo, né? E isso serve para tudo. Mas, para acertar esse negócio, para poder fazer em 38 segundos, tem que pensar muito bem pensado para não dar erro nenhum, porque senão o que seria excelente para o cliente em abrir muito rápido uma conta no banco, por exemplo, né, vira um inferno porque deu alguma coisa errada, ó, já depositou, sei lá onde está meu dinheiro, ou coisas assim. Então, o equilíbrio, como o Regis colocou aqui, né, o Regis Eduardo colocou aqui no chat, né, o equilíbrio é sempre o mais difícil, mas a gente tem que chegar nesse equilíbrio de fazer o mais ágil possível e planejar e fazer da maneira mais bem feita também, para que da primeira vez já dê resultado. Certo, Yoshida? Exatamente. E a lógica é assim, né? Para ser ágil, para ser rápido, né? Para poder ter esses 40 e poucos segundos, qual que era o processo que eu tinha, se ele era direto, andava e parava, né? Tinha informação inútil, ou não estava claro quando eu recebo, quando eu processo, quando eu passo, ficava aumentando o tempo de atravessamento, o lead time, né? O tempo de atendimento, porque não tinha regra clara, não tinha tecnologia para fazer andar, né? Então, a tecnologia ajuda a andar, mas do ponto A para o ponto 2, para o ponto 3, e vamos dizer que passa por 100 pontos, são necessários realmente os 100 pontos, ou eu posso eliminar alguns e cada um dos pontos eu posso reduzir em quanto tempo, né? Quando você começa a trabalhar isso, começa a reduzir o tempo. Mas é bem comum, né, Érica, não conseguir fazer esse tipo de trabalho porque o pessoal está com uma série de fluxos de processo, todos desordenados, todos concorrendo, né, que entra numa caixa preta, né, depois tem que separar e ninguém sabe separar, não sabe como separar. Sim. E vamos dizer assim, vamos para ficar mais visual para o pessoal, imagina 5 fluxos bem bagunçados, em alguns fluxos tem que entrar em algumas caixas pretas, que são convergências, e tem vários outros que divergem, né? Tem alguns que param num beco sem saída, num penhasco, e até alguém perceber que ficou lá e cria uma ponte para conectar com o outro lado, né? Fica parado e o cliente bravo, insatisfeito ou resignado, né? Fazer o que com isso, né? E quando você começa a perceber que pode ser caminhos separados, depois, como se fossem escravos de Jó, vai andando bonitinho, e depois isso aí eu consigo compactar, enxugar, chega nesse tipo de resultado que a Erika falou, né? Mas esses fundamentos, se eu desprezar, né, olhar os fluxos, separar os fluxos, compactar cada um deles e depois usar a tecnologia para ficar rápido, a tecnologia não funcionaria com um negócio caótico, né, Erika? É verdade. Em outras palavras, né? O Taishi Ono, ele já dizia o seguinte, né, que as montanhas devem ser baixas e os vales devem ser rasos, né? Então, isso nos traz ao equilíbrio, né, ao caminho do meio. Essa fluidez do Lean, ela tem a ver com esse pensamento, né? Ele dizia, vou abreviar bastante, porque imagina, a gente fala de Taishi Ono, ele é o patrono, né, o pai disso tudo. Ele teve que pensar, ele teve que fazer a engenharia reversa para pensar o Lean, né? Então, ele voltou, ele fez o pensamento oriental, ele foi da direita para a esquerda para olhar o fluxo ao contrário, mapear todo o fluxo, mapear os desperdícios, encontrar oportunidade para que os trabalhadores fossem multifuncionais, em tempos nos quais a única coisa que o Japão não tinha eram recursos e pessoas, né? Porque as pessoas tinham ido para a guerra.
né? A gente está falando aí do final da guerra, final da Segunda Guerra, início do pós-guerra, um Japão totalmente destruído, né? Um país insular, e na época a gente não tinha o transporte multimodal, como é hoje, né? A gente não tinha essa comunicação entre os países. Viu, E Érica? ele... Oi? Só em números, na época que o Taiichi Ohno começou o trabalho dele, o número que se falava internamente era que o trabalhador americano produzia 10 vezes mais que o japonês. Então, era uma diferença, um abismo, né, de diferença, e eles não entendiam na época por quê. Sim. Aí, depois que eles descobriram e depois otimizaram isso, passaram na frente Sim. da corrida da competitividade, né? Se eu não me engano, até hoje, inclusive, os 2 sedãs mais vendidos do mundo, desde a década de 1950, são pode falar os nomes? Pode. Um começa com Co e termina com Urola, mas eu não vou falar o nome. Aí todo mundo adivinha, né? E o outro começa com Si e termina com Vic. Né? Não é à toa que são os 2 japoneses, né? Porque não só eles são os mais produzidos, e aí vem o Tostines, né? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais, né? Eu tenho um deles. Eu tenho um desses 2 Tostines aí. Aí, né? Fica um mistério. E também por conta da segurança, porque, assim, esses veículos, não estou fazendo jabá, não, mas eles têm uma combinação de segurança, design, tecnologia, e uma capacidade de versionamento que uma versão, se você compara um intervalo de 5 anos, eles ficam totalmente diferentes e sempre para muito melhor. Vou dar um exemplo pessoal. Teve um dia que na verdade, eu comprei esse veículo porque o meu outro fundiu o motor, que não era japonês, no meio da 23 de maio. Nossa. Fundiu a junta do cabeçote. Aí eu falei, não quero mais veículo dessa marca, porque eu quero um veículo que eu vou deixar no testamento para o meu filho, porque eu não troco de carro. Porque eu sou meio pão dura. Apesar de mulher, eu não uso cartão de crédito, tá, gente? Não uso cartão de crédito, não faço compra, pinto cabelo em casa, faço unha em casa. Agora, ainda mais na pandemia, que a gente está sempre de máscara, né? E aí, a gente comprou esse veículo e um ano depois, mais ou menos, eu recebi em outros tempos seria um telegrama, né, mas eu recebi um WhatsApp da concessionária dizendo o seguinte: Érica, por gentileza, venha até a concessionária porque a gente precisa atualizar o software do seu carro. Eu fiz aquela cara de... Você tem que fazer cara de conteúdo, que tá entendendo. Você fala, pô, legal, vai atualizar software. Eu falei, gente, carro atualizar software, né? Que meu pai tinha um Dodge Polara, né? Que male tinha aquele toca-fitas Roadstar, né? Que ele ouvia Roberto Carlos, Erasmo, enfim. Aí eu fui, os caras plugaram lá um pendrive, que raio que era aquilo, né? Reprogramaram a central dele, né? Programaram a central, 4 minutos o negócio estava pronto. Aí eu falei, já terminou? Não, dona Érica, a gente vai lavar o carro. Eu falei, sério, gente? Então, assim, é uma rede de pequenos serviços que... Eu vou falar das montadoras porque a gente está falando de carros, né? Mas é uma rede de serviços que quem leva o linha a sério consegue oferecer. Não vou dizer que tem almoço grátis, tá? É lógico que a gente sabe que isso tudo Sim. está embutido no valor do produto, do serviço, do que quer que seja. Mas a percepção, né? O que capta o valor do cliente, e esse é o espírito do Lean, porque eu entrego valor percebido pelo cliente. Então, Exatamente. Eu tenho a amplitude de faixa e de percepção do valor pelo cliente, de quem experimenta um produto ou um serviço produzido sob a filosofia Lean, é totalmente diferente das outras filosofias corporativas. Bastante Sim. diferente. Então, quando a gente ajusta o foco, consegue perceber, não é, meninos? Porque a lógica do Kaizen não faz Kaizen ou a melhoria porque é bonito. Faz Kaizen porque eu reduzo o custo e consigo, né, com essa redução de custo, entregar mais valor para o meu cliente. Então, se antes não tinha um determinado mimo, um capricho, né, na próxima geração, por causa das atividades de melhoria, você tem, por causa da redução de custo, fôlego para pôr mais alfa, né? E esse alfa pode vir em termos de aumentar a segurança, aumentar a performance, aumentar
a percepção do cliente e assim por diante, né? Sim. Exatamente isso. E a percepção para o cliente nesse momento aí é conseguir fazer uma revisão em 5 minutos, né? Demora um pouco mais porque está ganhando o mimo de ter o carro lavado. E isso é Sim. uma alta percepção para o cliente, principalmente o E cliente um café expresso, automobilista. porque enquanto o carro está lavando, né, é Você aquela já toma um história cafezinho. da máquina de lavar, né? Então, é assim, por que uma pessoa compra uma máquina de lavar? Por exemplo, sei lá, eu sou dona de casa também, né? Então, eu não tenho ninguém para me ajudar em casa, tenho um marido que leva o lixo, cuida dos gatos e tal, mas assim, eu faço comida, eu lavo roupa. Agora, é, o Regis riu, né? Mas é a realidade da gente, cara. Ainda mais agora em casa, tem que fazer tudo, né? Senão a casa fica fedida. E aí fica aquelas mosquinhas de banana voando em volta da gente. Aí nada a ver, né? Pelo amor de Deus, ainda mais fazendo live. E aí, assim, por exemplo, digamos que eu não tenha uma máquina de lavar. E o meu sonho é ter uma máquina de lavar. Por quê? Porque eu fico lá o tempo inteiro na tábua, né? Lê, e aí nada a ver, cara. Então, assim, eu levo sei lá, 5 horas para lavar 3 quilos de roupa. Aí, compro uma máquina lá nas Casas Bahia, fico felizona da vida, desembrulho a máquina, tiro aquele monte de isopor, leio aquele monte de instrução, vejo que ela é economia A de energia, beleza. O que acontece quando falando de Lean, qual é o primeiro desperdício que eu vou combater quando eu coloco a roupa na máquina? Sabão? Tempo. Certo. Aí, eu colocando a roupa na máquina, antes eu gastava 5 horas. Eu investia 5 horas. Coloquei a roupa na máquina. Eu vou ficar sentada em frente da máquina esperando ela lavar a roupa 5 horas? Não. Então, essa é a mágica do paralelismo. Quando você elimina esse tipo de desperdício, né? Quando você faz todas as contas, né? Você fala, tá, eu estou combatendo, sei lá, superprodução, espera, transporte, processamento, estoque, tempo, talento, né? Que assim, eu poderia estar usando esse tempo para escrever, que é uma coisa que eu amo. Eu não escrevia por falta de tempo. A partir do momento que eu tenho um processo, né? E aí que entra a autonomação. Eu tenho o trabalho, né? Separo o homem-máquina. Eu tenho o trabalho ali de colocar a roupa na máquina e depois eu vou estender a roupa. Mas aquele tempo me foi poupado. Aquele tempo me foi poupado. Quando eu trago isso para a lógica da minha vida, é muito fácil você entender o Lean. Você fala, gente, a minha vida pode ser assim. E tem a magia também do pensamento sistêmico. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Segredo a dois já não é segredo, imagina na internet. Né? Eu estudo mandarim. Agora está parado por conta da pandemia, tal. Talvez tenha até algum colega meu aqui do mandarim. E a maioria das pessoas sabem que, assim, tanto China quanto Japão tem... Aí tá aí o Edu que pode me dar um puxão de orelha se eu falar abobrinha. São os Alguns... ideogramas, os kanjis e os ideogramas, né? Isso, exato. Então, alguns dos hanzis e kanjis, eles são ou iguais ou muito semelhantes. Por quê? Porque essas duas culturas têm um pensamento sistêmico. Quando a gente fala na agilidade, pensamento sistêmico, vem de lá de 5.000 anos atrás, gente. Então, assim, quando você desenha um hanzi ou um kanji, você está representando, eu falo que os hanzis e os kanjis, eles são os primeiros emojis da humanidade. São ideogramas, né? Por quê? Eles não têm escrita cursiva como a gente. Né? Tanto que quando você vai aprender mandarim, você aprende através de um método chamado pinyin, que é a romanização dos caracteres do Ocidente para o Oriente. Por quê? Porque não tem tradução aquilo. Não tem, não é verdade, Edu? Não tem. Não tem mesmo. E são vários radicais, sufixos, etc., que vão formando, né, compondo o significado do ideograma, né, do kanji, né? E isso para ficar mais visual, você memoriza do que escreve, né? Por exemplo, manutenção, em japonês, em português são 10 letras, né? Manutenção. Em japonês é Hozen, são só 2 kanjis. Então, um relatório escrito em japonês, usando kanji, né? Em chinês também, tem pelo menos da metade do tamanho do reporte escrito em letras romanas, né? Sim. Coração é a mesma coisa, né? Coração é tim. Sim. E quando você olha o ideograma, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, coração em japonês é igualzinho em mandarim. Sim, sim. Se você olhar com atenção e um pouco de imaginação, é um coração mesmo. E uma curiosidade, Érica, tanto o chinês quanto o japonês
já teve épocas que teve mais de 7.000 ideogramas, né? Isso. E no Japão, existem ainda lá os 7.000, eles chamam tradicionais, né? Mas para facilitar o processo educacional no Japão, eles simplificaram, né? E os 7.000 se transformaram em 2.000, né? 1.945 ideogramas de uso corrente. Então, na TV, no jornal, nas revistas, você vai encontrar, né, esses 1.945. Na literatura clássica, quem é erudita e tal, tem lá os outros 7, completando 7, 8 mil kanjis, né? Mas isso aí tudo para facilitar o processo de ensino, né? Além do ideograma já ser feito para ser mais rápido para entender e memorizar, simplificaram para acelerar o processo educacional também. E esse é o pensamento Lean, né? Olha, pega o papel e a caneta aí, vai anotando que tem muito conteúdo nessa live. Essa live está sensacional, tem muito conteúdo, anota aí, porque esse é o pensamento Lean. Pensamento Lean é o quê? É sempre estar melhorando, sempre estar fazendo melhor, usando menos o que você puder, né? Usando menos tempo, menos tudo, para fazer a mesma coisa. Esse é o pensamento Lean, isso que está no nosso treinamento. E eu vou lembrar que no dia 10 a gente vai estar ali, naquela bancada ali atrás do Yoshida, fazendo junto com vocês, das 9 da manhã às 18 horas, o nosso workshop em Lean, gestão de linha emocional. Para fazer esse workshop junto com a gente, tem que se inscrever, está aí o link para vocês no chat, para vocês se inscreverem aí, é rapidinho, entra lá, faz a inscrição rapidinho, eu sei que a maioria aqui já está inscrito, mas quem ainda não se inscreveu, não deixa para depois, entra lá no link, faz a inscrição para a gente estar no dia 10 lá, o dia inteiro, né, das 9 da manhã às 18 horas, a gente vai estar junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas, misturando com a parte emocional, para vocês entenderem como é que funciona o nosso treinamento. É uma amostra aí, um gostinho para vocês do nosso treinamento de gestão em linha emocional, que é fantástico, esse treinamento que a Érica fez junto com a gente, que está aqui falando que adorou. Agora deixa eu ler um pouquinho o chat. É transformador, tá? É transformador mesmo. Gratidão. É isso Gratidão, aí. E é transformador de verdade. A gente vê pelo resultado que dá nos nossos alunos aí, que são eternos alunos. Aliás, tem vários aqui na plateia com a gente, né? O Valdir, o Wildner, a Fernanda, tem um monte de gente aqui, o Marcelo Nicoletti, tem um monte de gente aqui junto, né? Os nossos alunos estão sempre acompanhando a gente. É isso aí. Então, o Regis colocou aqui o equilíbrio, né? O Rafael colocando aqui o grande desafio sincronizar as diferentes gerações, baby boomers, né, que é o depois pós-guerra, geração X, geração Y, alfa, é verdade, em busca do mesmo objetivo. Em poucas empresas conseguem ter o sucesso dessa gestão de conflitos, é verdade. O Regis, depois aqui, a base tem que ser organizada porque a tecnologia é um facilitador. Para otimizar a base é a essência. É verdade, se for colocar tecnologia no que não está organizado, você vai otimizar a porcaria, né? Você vai deixar tecnológica a porcaria, e aí não funciona nada. Primeiro deixa bonitinho, aí depois você põe tecnologia aí, que vai ser o grande facilitador. Fantástico, Regis, é isso mesmo. Ser menos operacional, mais gestão é um paralelo. É isso aí, Regis, maravilha. Muito bom. Paralelo, né? Isso, muito bom. Então, vamos continuando colocando aqui as perguntas que vocês quiserem discutir aqui para a gente, para trazer aqui no chat, para a gente poder discutir aqui. E, mais uma vez, Yoshida, está contigo aí. Vamos continuar aí falando. Joia. E, bom, tentando falar a agilidade nos projetos, né? Quanto mais curto for o caminho, mais compacto, melhor, né? Quanto mais coisas estiverem acontecendo em paralelo, também melhor. Então, a gente pode começar a imaginar um projeto andando, outro em paralelo, as equipes andando em paralelo, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado nesse processo, que a equipe 1 aprende algumas coisas, a equipe 2 aprende outras coisas, a equipe 3 aprende outras coisas, e o objetivo é transformar a empresa em mais forte, né? E no começo a Érica falou lá do transferência cruzada de conhecimento, né? Então, nesse processo que a gente tem lá vários projetos, que tem que acontecer as entregas, né? Tem as milestones,
as entregas, os clientes têm que estar sendo satisfeitos, né? Como é que a gente gerencia, né, o aprendizado da equipe A, né, da equipe 1 com a 2, a 3, a enésima, né, transformando-se numa grande base de conhecimento que pode ser potencializar e acelerar o processo de desenvolvimento dos outros projetos, né? É assim, de novo, voltando para o Lean, eu sempre digo que o Lean, ele é o mestre na terra do sol nascente e o ágil é o pupilo diplomado no ocidente. Não é necessariamente o segundo filho do primeiro, mas é assim como nas artes marciais japonesas a gente tem o Shuhari, né? Então eu digo que o Lean é o mestre Ri e a agilidade é Shu-Ha. E agora ela já vem conquistando esse patamar de faixa preta, né? E quando a gente fala em escala, em sincronização, na agilidade, e eu não sou dogmata ou dogmática, né? Eu sou muito agnóstico em relação à agilidade. Então, eu conheço alguns frameworks, né? Então, admite-se de tudo. E contexto importa, né? Então, não adianta você querer aplicar Scrum, por exemplo, em uma empresa que não tem prontidão para aquilo. Da mesma maneira que também você não pode tentar colocar a figura geométrica do Kanban numa empresa que é um losango. Então, você faz experimentos em determinadas áreas, né? E teste de hipóteses, né? De novo, eu sempre volto lá para o Lean, né? Então, você faz os ensaios e verifica qual ambiente mais adequado, qual contexto se encaixa naquela figura ou em um frame customizado, um framework customizado, que pode ser, assim, você não consegue comprar uma calça na Renner para aquela empresa, né? Então, você vai fazer uma. Então, algumas empresas, como Spotify, por exemplo, quando a gente fala em squad hoje, né, e a galera fala squad, na verdade é squad, na verdade, né? Então, quando você fala numa squad, por exemplo, ela é o quê? Uma equipe de um determinado tamanho, com determinadas competências, e competências até cruzadas, né? E aí você tem lá os chapters, isso, mas é uma nomenclatura Spotify, tanto que chama-se Scrum à la Spotify, né? Assim como você tem o Lean à la Amazon, certo? Então, se vocês virem, inclusive se interessarem por um vídeo da Amazon, que é um vídeo de Natal, eu choro cada vez que eu vejo esse vídeo. É bem bobinho. Depois, quando os meninos falarem, eu coloco o link aqui para vocês verem. É muito bonitinho. É sobre a logística Lean da Amazon, né, que é só do homem mais rico do mundo. Ele fica disputando com o Elon Musk, né, mas é tipo Honda e Toyota, né? Então, assim, falando de Lean ágil, eu trabalho dentro de um LACE. Né? Eu trabalho dentro de um Lean Agile Center of Excellence, que na empresa na qual eu trabalho se chama BAC, né? Que é o Business Agility Center. Mas o que faz um centro de excelência Lean ágil? O ágil escalado. Né? E como isso acontece na prática? A agilidade, de novo, ela assume muitas formas, né? E ela faz fagocitose, simbiose, é como se ela fosse uma orquídea, né? Ou seres interdependentes. A agilidade, ela tem uma plasticidade que ela se molda ao ambiente da empresa, mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Empresas que adotam o ágil escalado, né, têm base totalmente no Lean. Por quê? Para que você conecte e mantenha esse aprendizado, essas competências e os conhecimentos da equipe, de certa forma, equalizados, como isso é feito? Através de cerimônias, artefatos e ferramentas de sincronização. Então, a gente tem a Sync, né? A Sync, ela é o quê? Eu vou chamar de uma cerimônia, tá? Mas, na verdade, ela é um meio através do qual você mantém os conhecimentos dessas equipes que podem ser parte aqui. Hoje a gente já não tem mais barreira geográfica, né? Sim, sim. Então eu falo que as fronteiras ficaram porosas. O Então você Sync tem uma... dá para, traduzindo por um nome que eu falaria para o meu dia a dia de Toyota e Denso, é a reunião para compartilhamento de melhores práticas, algo assim, né? Exato, e tem muito de tecnologia nessas reuniões, obviamente, porque você precisa fazer, eu vou chamar de batimento, tá? Para trazer para um nome nosso, sem ficar usando muito a nomenclatura da agilidade, que às vezes é chato, né? Você ficar usando muito vocabulário técnico. Então, é aquela reunião de batimento, né? Então, a gente vai... Mas não é chata, tá? Não são chatas. Então, você vai fazer ali a equalização dos processos, porque
eu tenho uma parte da equipe, sei lá, rodando Open Banking aqui no Brasil. E o mesmo processo, ou um processo conectado àquele, está sendo rodado lá em Nova Delhi, por exemplo. Então, em tese, essas equipes, elas já não têm contato, já não tinham contato presencial antes. E você precisa manter todo o conhecimento equalizado, técnico e humano. Entendi. O pessoal cria uma rotina, um programa, e o pessoal compartilha ou trocam os programas para o pessoal aprender com o programa do outro. Seria algo assim? Você tem tanto as rotinas operacionais e técnicas, né, falando de tecnologia, quanto você também tem as retrospectivas, por exemplo. Existem cerimônias, e aí eu vou falar de... esses são nomes mesmo, né? Então, a gente tem a review, né, que é a revisão, ou, enfim. E tem a retrospectiva. Então, nessas reuniões de review e retrospectivas, e fora isso tem as reuniões diárias, assim como nos Gembas tem também, tá? Então, essas daily meetings, elas são muito inspiradas, totalmente inspiradas nas reuniões de Gemba, em que tem ali um facilitador, tá? Que no Scrum, eles têm os nomes de Scrum Masters, ou agilistas, né? Porque agora você já não fala mais o nome de um framework, né? Porque, de novo, existem, às vezes, múltiplos frameworks convivendo ali dentro do mesmo ambiente, e tudo bem. Existe essa heterogeneidade harmônica, ou harmoniosa. E nessas cerimônias, Edu, André e todas as pessoas que estão aqui, nesses rituais, e mesmo no dia a dia, né, porque você não tem que esperar uma determinada data para que você compartilhe conhecimento. Então, a gente usa plataformas como Confluence, por exemplo, você tem lá o arcabouço de conhecimento, você tem as Pedias, né, tem as Agilepedias, você tem todo um repositório de conhecimento que mantém aquilo vivo, dinâmico, porque é inerente à agilidade. Né? E assim, agilidade não é fazer rápido. Né? O ágil não é rápido. Muitas vezes o ágil ele é mais demorado do que outros frameworks ou metodologias preditivas. Tá? Por quê? O ágil, na verdade, ele vem... não era nem para chamar agilidade, vocês sabem, né? Que no Manifesto Ágil teve ali um teco-teco, que eu já vou contar. Então, assim, a agilidade ela é feita do quê? Do ajuste constante. E o ajuste começa aqui. Né? E é dinâmico. Por quê? De segundo para segundo, a gente está nessa live aqui, já um monte de coisa mudou fora dessa telinha na qual estamos todos juntos, certo? Então, a gente acorda amanhã, 2 de abril, o mundo já está diferente, a gente nem percebeu. Tá? Então, só voltando, para que a gente equalize o máximo esse conhecimento, e óbvio que ele nunca estará equalizado, porque a mensagem ela é transmitida para mim, eu, Érica, e eu absorvo de uma determinada maneira, em uma determinada quantidade, que está de acordo com o meu repertório. O Edu, o Rafa, a Arlete, a Cristina, o Nivaldo, o Hélio, o Alexandre e o Bruno vão absorver de acordo com o repertório de cada um. Essa é a beleza. Certo? A heterogeneidade é que faz essa harmonia. E quando a gente tem aí alguns acordos na agilidade, para que ela possa fluir, né, para que todos os processos possam fluir, os refinamentos, lá, as plannings, as reviews, as dailies, as retrospectivas, e ninguém saia com o coração peludo, isso tudo passa por nós humanos. Tá? Porque a agilidade, ela não é tecnológica, gente. O início é o humano, né? O upstream é o humano e o downstream é o humano também. E esse meio todo aqui, que é processo, passa invariavelmente por humano. Você pode ter o quê? Lá um teste que é automatizado, você pode ter um programa que faz conferência, mas tudo surge e volta para cá. Ou surge daqui e vem para cá. Tem serviços que são totalmente emocionais. E aí a gente fala de percepção de valor, tudo, tal, enfim. O que a gente entrega na agilidade Lean ou no Lean ágil é o quê? É você escalar os processos através dessa sincronização, né, e fazer a conferência de que as pessoas estão entendendo. Por isso que é tudo feito num grande Gemba. Tá? Então, em tempos presenciais, como as empresas foram reconfiguradas para que as pessoas pudessem ter esse diálogo fluido? Tiraram-se aquelas baias, certo? Que ok, não dá para a gente demonizar o que foi feito naquela época, antes da agilidade se tornar tão popular. Por quê? Porque contexto importa. Né? Então, se a gente teve aí Taylor, Fayol, Drucker, né? Enfim, essas eras, a gente
tudo que esse mundo nos oferece hoje foi construído por eles. Então, pode demonizar a gestão 1.0, 2.0, né? E também deificar o que temos hoje, porque, de novo, voltamos ao Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente transforma as coisas. Mas, no Lean Ágil, a gente tem a oportunidade de, por exemplo, fazer através dos release trains a conexão entre essas células. Cada empresa tem um nome, né? Então, tem empresa que chama de átomo, molécula, squad, equipe, time, aí dão nomes para os times. Tudo isso tem que ser sincronizado. E, de novo, assim, não tem nada de novo nisso. Pense em uma malha de trens em Londres, ou em Osaka, né? Ou em qualquer outra cidade do mundo que tenha aí uma malha. Se não tiver sincronismo e controle, vai trombar todos os trens, né? Exatamente. Então, assim, não tem nada de novo. A gente só pega do Lean o que ele pode nos trazer para a contemporaneidade e aplica na agilidade. Simples assim. E tem toda uma riqueza poética, eu até diria, né? Naquele monte de código, né? Tem gente que fala assim, não, eu só estou codando. Cara, você não está codando. Você está construindo um mundo novo dentro da tela do seu computador. Se você é um desenvolvedor iOS, cara, você está mudando a vida de alguém através dessas linhas que você está programando. Você pode não atentar para isso hoje. Mas quando seu neto te contar, você vai falar assim, cara, eu tenho muito orgulho do que eu fiz no passado. Entendi. Mesmo a situação que eu vivi na Toyota, numa velocidade muito mais lenta, né? Você vai lá, está no meio do processo, faz uma peça, uma ferramenta, depois você vê essa peça andando num carro, né? Então, quando você faz lá, só polir a ferramenta, você não cai a ficha que aquilo lá vai ser a satisfação do cliente que tem, eu estou no meu carro, que estou feliz da vida com o meu carro, né? E sabe de uma coisa, assim, em agilidade a gente tem duas definições que estão no vocabulário popular, aí todo mundo que é da agilidade vai conhecer o que eu estou falando, né? Tem o DOR e o DOD. Quem sabe o que é DOR e DOD aqui? Alguém sabe? Quer arriscar aí no chat? É uma coisa bem facinho, é assim, ó, DOR é uma sigla, né? Então é Definition of Ready. E o DOD, que é o DOD, é o Definition of Done. Então, o Definition of Ready seria o quê? Seria a roda do carro. Cada parte do carro está ready. Está pronto. Tá, mas Érica, então o que é o Definition of Done? Que é o feito. Qual é a diferença entre pronto e feito? As peças todas, elas estão ali prontas. Então, o André fez a roda, a Érica fez a porca, o Edu fez a capota, cada um fez um pedaço. O Valdir fez o banco, né? O Vanderlei fez o câmbio, sei lá. Então, tá tudo ready. Agora, a gente tem que fazer o quê? Tem que juntar tudo e fazer o done. Percebe? Então, tá tudo muito ligado. Quando você consegue beber da fonte do Lean, da riqueza poética do Lean, e aí eu falo, gente, é sério, voltem lá para o Lean Raiz e leiam este livrinho aqui. Era só um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, né? E a gente passa uns perrengues, porque não pegou o livro antes, mas aí a gente pega depois. Pega este livrinho azul aqui, desculpa a propaganda, tá? Nosso querido mestre, Itiona. E assim, tomando um pouquinho de atenção, você fala, agora eu estou entendendo de onde vem isso tudo aqui. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar em OKR? Famoso OKR. Já estou vendo aí, ó, acho que o Wildner fez um sim, o Regis fez um sim também. O OKR é o quê? É o Hoshin Kanri moderno. O que é o Hoshin Kanri? Aí eu falei a língua do Edu e do André. Agora entendi. Conta pra gente, o que é o Hoshin Kanri? É a diretriz, né, da empresa, né? Qual que é o norte, ou qual que é a direção que a empresa quer levar as coisas, né? Exatamente. E aí os OKRs, na verdade, eles são os sobrinhos netos do Hoshin Kanri, e eles foram versionados agora para uma última atualização. As definições de OKRs foram atualizadas, sabe aquela? As definições de vírus foram atualizadas. Então, as definições de OKR, elas foram atualizadas agora para HOSKR. Coincidentemente, as mesmas letras do Hoshin Kanri. É tipo a Riachuelo, só que sem as vogais. Né? Por quê? De novo, eu faço minhas as palavras do André, não adianta nada você ter velocidade sem direção.
né? Você só manda a Ferrari mais rápido para o abismo, certo? Então, não adianta muito a gente, dentro da agilidade, adotar OKR, por exemplo, sendo que eles não são bidirecionais de verdade. Então, você precisa ter esse direcionamento lá de cima, lá do topo da pirâmide, por mais horizontal que se diga que é a liderança, você tem que ter um cara que é o capitão daquela nau, ali, que vai dizer para onde é a pessoa que tem a carta náutica, ou as pessoas que têm a carta náutica, e todas as outras pessoas que têm igual importância para que aquela embarcação chegue do continente A ao continente B. E essas pessoas, elas têm que opinar, porque ninguém é dono da verdade. Algumas pessoas têm uma visão mais privilegiada, porque elas estão lá em cima, elas estão olhando para o mercado, elas estão olhando para as tendências, para Gartner, estão fazendo projeções, né? Os antigos planos plurianuais, que hoje a gente já não consegue mais levar para um horizonte tão distante, a gente tem que trazer mais para perto, né? E você tem que dizer, e você tem que olhar para essas pessoas que estão lá na base e na camada intermediária, porque a gente tem pessoas que estão na camada de execução que muitas vezes elas sabem muito mais. O Gemba fala muito alto, cara. Né? Então você tem que fazer o quê? Você tem aquele determinado percentual de Hoshin Kanri, que está lá no topo e no meio da pirâmide, e a galera lá de baixo dizendo o seguinte: olha, a gente está testando isso tudo aqui que vocês disseram para fazer, mas existe uma margem considerável de erro e de risco. A gente quer assumir isso. E é isso que retroalimenta e faz essa roda de PDCA girar dentro das organizações. E isso dentro do Lean Ágil tem que ser levado muito a sério. Por quê? A transformação digital e dentro dela a transformação ágil, se você tem simplesmente um desejo candente de um grupo de executivos imaginando algo assim muito distante ou muita sede por aquela transformação para trazer um resultado financeiro, você pode simplesmente levar a nau ao naufrágio, né? Por isso que é naufrágio. Então, a gente procura, assim, eu não diria nem aconselhar as empresas, mas trazer elementos que provoquem essa discussão, até perguntando para os executivos se existe essa prontidão para uma transformação ágil. Por quê? Porque é algo que tem que partir aqui do pensamento. A agilidade, ela não é uma metodologia, ela não é um framework, ela é um modo de pensar, né? E todo bom agilista tem algum conhecimento de Lean e algum entendimento do pensamento oriental que é sistêmico. Tá aí, eu vou voltar de novo para o Edu e para o André, para que eles me contrariem ou digam se eu estou ainda aqui um pouquinho certo. É assim, ó. Em mandarim, a gente aprende o seguinte, eu imagino que em japonês também seja, até pela proximidade das culturas. Em mandarim, a gente aprende o seguinte, por exemplo, eu vou encontrar o Everton num parque, num domingo de manhã, para andar de bicicleta. Então, na China, como que eles falam? Primeiro você tem amanhã, depois você tem o domingo, depois você tem o parque, depois você tem as pessoas e a bicicleta. Por isso que o pensamento é sistêmico. Você olha do todo para o indivíduo. Provavelmente chinês também o verbo vem por último, né? O verbo vem por último, exato. Não sei o que, no parque, não, encontrar, no domingo, encontrar, né? Exatamente, exatamente. Então, o Lean, ele bebe dessa fonte do pensamento oriental, do pensamento sistêmico, por isso que em Management 3.0, qual é a frase de Management 3.0? Gerencie o sistema e não as pessoas. Então, para ouvidos aos quais isso soa pouco musical, você fala, nossa, que coisa fria isso, sistema parece que a gente está codando, né? Na verdade, não é isso. O sistema é quando a gente está falando do ecossistema, é o todo de seres vivos e elementos. Tá? Então, a gente está falando de todos os elementos que a gente tem à nossa volta, e no Japão e na China são mais elementos do que a gente tem aqui no Ocidente. Tá? Na China são 6, no Japão eu não sei, Edu. Eu não sei se são 6 ou 5. Bom, aí que é lago, metal, madeira... são 6 também. São 6 também, os né? elementos, né? Isso. Por isso que a gente tem aí, lá no Feng Shui, a gente tem aqueles elementos, né? Os bonsais, a técnica, gente, é tudo interligado. Então, se eu pudesse, sei lá, quem sou eu, né? No meu poço escuro e úmido de ignorância, mas assim, trazendo para
uma filosofia contemporânea e um pensamento no qual hoje a gente é um mundo só, né? A gente voltou para a Pangeia. A gente tem uma pandemia, né? Pan significa um, né? Lá na história antiga a gente sabe que antes tinha a Pangeia, né? Que era uma terra só. Um Então, se é uma continente só, pandemia, né? é porque é tudo, né? Então, agora que a gente tem essa Pangeia, nada mais natural do que eu pensar em mim, aqui no Brasil, passando pelas mesmas agruras que uma pessoa está passando lá na Tailândia ou na Austrália. E o Lean ágil, ele consegue alcançar isso, ele consegue vencer essas barreiras geográficas e culturais, se você tiver esse pensamento de que, cara, eu não estou só na frente aqui do meu Java, né? Eu não sou um developer, né? Eu não sou um Flutter, eu não sou um iOS, Android, eu não estou só trabalhando com linhas de programação, eu estou conseguindo alterar essa minha realidade e vou dar um exemplo. Vocês têm notícia de em quanto tempo foi desenvolvida a última vacina antes da vacina, ou eu vou falar da vacina para o novo coronavírus como sendo uma só, tá? Eu não vou dar nome para cada uma delas. Mas tem a HN1N1, né? Aquela... Quanto tempo? A da gripe. Sei lá, Provavelmente foi uns 4 anos, sei lá. 4, por aí, 5 né? anos. Né? 4? Por quê? Que era o Esse é o protocolo padrão da época, né? E Esse qual é é o o padrão. novo? O novo é para ontem. O Foi novo é Lean. 6 meses, porque era urgentíssimo, senão morre todo mundo. Eles tiraram todos os desperdícios. E isso trouxe à luz uma necessidade que a saúde no mundo já tinha, que era o Lean Healthcare. Então, hoje você ouve falar de Lean Healthcare de uma maneira assim quase que banal. E veja, é uma coisa que permeia as nossas vidas sem que a gente saiba. Né? Quanto tempo não levava um resultado de um exame de câncer de mama, por exemplo? E hoje é muito mais rápido, porque você conseguiu reduzir o tempo de espera. Sim. Eu diria, né, Érica, que independente se é ágil, Lean, Six Sigma ou qualquer outro nome que o pessoal der, a gente tem uma necessidade gigantesca de resolver né, seriamente os problemas que estão à nossa volta, né? E o que acontece nesse meio? O ser humano que está aí no meio não se comunica, né? Cada um tenta dizer que o meu jeito de fazer é o certo, despreza do outro, aí que começa a travar tudo, né? Exatamente isso. Até aquele papo que a gente começou antes de abrir a live, né? Tem tanta discussão, tanta diferença de opinião, que tudo que alguém fizer de plantão tem um batalhão de engenheiro de obra pronta para criticar. Para afetar o dedo. Engenheiro de obra pronta é muito bom, gente. Eu gosto muito desse termo. Porque sempre, né, o engenheiro gosta de ir lá na obra do outro e falar, aqui tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Mas o ponto é muito fácil o pessoal se omitir da discussão e depois que a pessoa fez alguma coisa com muito sacrifício, vai lá criticar. Então, a cabeça do ser humano tem que mudar muito, né? Para realmente todo mundo pensar simplesmente em resolver problema. É isso aí. Mas gente, o que é prioridade, etc., né? E a gente organiza isso, né? O papo tá ótimo, gente, mas a gente já explodiu o horário. Mentira, André, pode marcar mais umas 4. Cara, olha o tamanho da minha folha aqui, eu tenho um monte de coisa para falar. Precisa marcar mais. Ótimo, Vocês a gente gostando? marca outra. Ótimo, a gente marca outra, mas agora não tem jeito. Bom, deixa eu aproveitar um gancho aqui que a gente falou do Hoshinkane. Para você que quer se aprofundar um pouquinho mais no Hoshinkane, amanhã a gente já está fazendo, a gente vai ter aula amanhã e no sábado também. E a gente vai falar, numa dessas duas aí, a gente vai falar de Hoshinkane também. Então, amanhã, ao invés de live, a gente não vai ter convidado. Você, eu e Yoshida. No sábado também, eu e Yoshida. A gente vai dar 2 aulas para vocês. E nesses assuntos vai ter Hoshinkane. Quer se aprofundar um pouco mais? Vem com a gente aqui amanhã e no sábado, beleza? Ótimo, foto, isso, ótimo. Foto, maravilha.
Érica, por gentileza, suas considerações finais, porque a live foi ótima. Live boa é assim, a gente vai falando, e na hora que vem explodiu o tempo. Por Ah, eu gentileza. só preciso de 2 minutinhos, ó, eu prometo ser muito breve. Hum. Eu queria contar uma parábola que é muito rápida. Na próxima, eu conto a dos fios invisíveis, mas hoje eu vou contar a do fogo. Obrigada, Vanderlei. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cris. A parábola do fogo é o seguinte. Eu vou fazer uma analogia aqui. Então, digamos que eu e o Yoshida estejamos caminhando. Tô eu, o Yoshida e o André, a gente está caminhando numa estrada. Minto, não é nada disso, nada disso. Apaga. Eu, o Yoshida e o André, a gente foi mergulhar. Lá em Abrolhos. Nem sei se pode ainda. Quer dizer, agora não pode nada, né? Não pode nem sair da rua, imagina mergulhar. E aí, o André... E a gente tá lá com um tanque de oxigênio, né? Aí o André chega para mim e faz assim, ó. Esse sinal significa que o oxigênio dele ou acabou ou a mangueira está entupida. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu oxigênio com ele, até a gente subir para a superfície, certo? Então, eu vou ficar com 50% do meu oxigênio e o André vai ficar com 50% dele, mesmo que esteja entupido, certo? Então, a gente vai ter que dividir. Então, assim, eu dividi meu ar com ele. Tá bom. Então, a gente já falou do... Essa é a parábola dos 4 elementos, tá? Então, eu falei do ar. Aí, tô eu e o Yoshida, a gente é amigo e tal, aí um dia eu chego para ele e falo assim, Yoshida, tomaram minha casa, o governo tomou minha casa, o banco tomou minha casa porque eu não consegui pagar o financiamento. Aí ele fala assim, ô Érica, não tem problema não, ó, fica aqui com metade do meu terreno, você pode fazer uma casinha para sua família. Ele cedeu 50% da terra dele, certo? Então ele ficou com 50%, eu fiquei com os outros 50%. Beleza. Aí, né, eu tô almoçando e tal, aí chega o André e fala assim, Érica, eu tô morrendo de sede. E eu tô lá com o meu copo de água. Aí eu falo, não tem problema, André. Toma aqui metade da minha água e deixa um pouquinho também, porque eu também tô com sede. Ele ficou com 50% e eu fiquei com 50%, certo? São divisíveis. Aí, beleza. Aí estamos caminhando nós 3 numa estrada, a gente está indo lá para Curitiba visitar o Edu, onde ele mora. Né? O André mora em São Bernardo, eu moro aqui em São Paulo, aí a gente pegou a estrada, foi lá no P2 mesmo, né? Aí, o que acontece? E o Edu tá lá esperando a gente na casa dele e tal. Aí passa um vento e apaga a minha tocha. E o André tá lá com a tocha dele, cheio de fogo. Aí fala assim, putz, André, apagou minha tocha. Quando ele vem e acende a minha tocha de novo, o fogo da tocha dele não ficou com 50%. Ele ficou com o dele e eu fiquei com o meu. Gente, o fogo é o conhecimento. O conhecimento, ele é paradoxal. Quanto mais ele se divide, mais ele se multiplica. Então, não é à toa que a luz não tem sombra. Tá? O conhecimento não tem sombra. Quanto mais conhecimento, mais luz, mais a gente propaga. Então, diferente dos outros elementos, fogo, luz, conhecimento, amor. E Era isso que eu queria esse fogo trazer. é manter todo mundo vivo, né, Érica? Gratidão, Érica. Que Gratidão, parábola Érica. maravilhosa. Yoshida, por gentileza, as considerações finais. Top mesmo, Rafael. Isso aí. Sem palavras, Érica, porque é o brilho, né? Acumular o máximo de brilho, o máximo de fogo e transmitir, né? Multiplicar esse fogo, né? Fantástico. Iluminar os caminhos, né? Exatamente. Que a frase que me inspirou, até eu vivo em função dessa frase, tinha um vídeo corporativo, né, onde eu trabalhei lá, da Toyota, né? Que o conhecimento do passado ilumine o caminho para o futuro. E essa frase, né, no nosso treinamento, eu simplifiquei para que o conhecimento ilumine o caminho para o futuro. Mas a frase original é que o conhecimento do passado ilumine o caminho para o futuro. E o meu entendimento hoje é, quando eu pego o conhecimento que todo mundo cuidou, desenvolveu, manteve, compartilhou, né, e passo para a próxima pessoa que vai cuidar desse fogo, eu estou mantendo vivo o fogo, né? Mantendo vivo todo mundo que carregou esse fogo. Então,
a vida começa a ter significado quando a gente começa a entender essas coisas, né? Verdade. E o restante perde, assim, a gente vive um mundo de ilusões, um mundo de egoísmo, falta de percepção das coisas, mas no fundo o que eu vou deixar de bom para a próxima geração, resumindo. Sim. Porque deixar algo para a próxima geração é manter vivo todo mundo que carregou esse conhecimento até hoje, né? E é plantar aquela árvore que não necessariamente você vai ficar à sombra dela, né? Você está plantando para o próximo usufruir. Plantar oliveira, né? Que vai dar fruto para a próxima geração. Não só para a gente, né? Dar fruto depois de 80 anos. Até falando do progresso dos países, né? Coreia, Japão, tudo graças ao sistema educacional. A Coreia foi assim, a China é assim, o Japão, né? Assim, todo mundo que está realmente progredindo está investindo em conhecimento, né? Então, exatamente isso. Maravilha. Gratidão. E a nossa gratidão é principalmente para vocês que estão aqui com a gente, né? Até 10h15 vocês estão aqui, ninguém saiu da live, todo mundo aqui. O pessoal pediu para a Érica ficar mais tempo. Falar mais meia hora, né? Não pede não, gente, senão eu vou até de madrugada, não faz isso não. Não faz isso não. Dessa vez não dá, mas está prometido, vão ter outras aqui com a Érica, já que vocês gostaram tanto. A gente tem o maior prazer em trazer a Érica aqui para conversar com vocês, que são pessoas realmente especiais, que poderiam estar aí à vontade em casa, vendo televisão, vendo o Big Brother, qualquer porcaria aí, está aqui adquirindo conhecimento, crescendo no conhecimento, ou seja, são pessoas que estão aí alguns passos à frente da grande maioria, e por isso que é o nosso grande prazer ter vocês aqui, a gente poder transmitir um pouco que a gente conhece para vocês que estão aqui com a gente. Então, o nosso agradecimento é para vocês, e desde já vocês já estão com os microfones desligados, porque o nosso aplauso é para vocês. Para vocês que estão aqui fazendo a nossa live, muito legal. Nossa imensa gratidão. E amanhã todo mundo aqui de volta para a nossa aula. Valeu, até mais, gratidão. Tchau, valeu, gratidão. Nós vamos fazer foto, gente? Então vai, tira foto lá, rápido. Valeu, pessoal. Valeu. Tira a foto aí. Gratidão. Valeu, gratidão. Tchau. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite. Gratidão, boa noite. Tchau.